Olá, povo de Deus! Vamos meditar na palavra do Senhor, hoje no capítulo 8, onde iremos falar sobre a praga de rãs. Você vê aquele bichinho assim correndo pro teu lado, costuma estar assim perto de máquina de lavar, na varanda. Quando chove, elas aparecem. Agora você corre, eu corro. Agora você imagina uma infestação de praga, uma praga de rãs dentro da tua casa. Misericórdia. Tá repreendida em nome de Jesus. Mas foi isso que aconteceu no Egito, porque Faraó não obedeceu a Deus. Faraó era um homem arrogante e não permitiu que o povo de Deus saísse ali da terra dele, da terra do Egito. Então, esse homem, ele age com desobediência. Ele insiste em não permitir que o povo de Deus saísse dali. Então, ele vai ter que passar por um processo nada fácil para entender o poder de Deus. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, ó, a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará. Gente, o rio criará. O rio dará vida às rãs. É isso que Deus está falando aqui. O rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa. As rãs vão sair do rio com o endereço certo, à casa de Faraó e a todo o povo do Egito. E virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas assadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Elas estão indo com o endereço certo. É para ir para a cama de Faraó, tá? É para ir para dentro da casa de Faraó. É para ir para dentro da casa dos egípcios. Então não se tinha paz, não se tinha lugar para pisar sem esbarrar em uma rã. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e fazei subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. Por que não na mesma hora, né? Porque certamente Faraó achou aqui que os magos, assim como os magos fizeram, né? Fizeram o mesmo. Ele acreditava que os magos conseguiriam mandar as rãs sair de dentro da casa dele, e aí ele não precisaria dar, né? Ele não precisaria se curvar diante de Deus, não precisaria se sujeitar a Deus. Então ele diz: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, que saibais que ninguém... Olha, Faraó, amanhã então, nosso trato é amanhã, mas fique sabendo, não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. E as rãs
apartar-se-ão de ti e das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descaso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez ele está insistindo no erro. Enquanto a persistência é uma qualidade, a obstinação é egoísmo. É isso que ele é, egoísta. Faraó é egoísta. Faraó não quer se curvar diante ao poder de Deus. A obstinação é egoísmo e considerado por Deus desobediência. Então ele vai ter que ver na prática o mover, o agir de Deus. A praga dos piolhos. Bora para a praga dos piolhos. Sabe por quê? Os piolhos são um pouco pior do que as rãs, ou se igualam, né? Porque piolho e rãs, acho que estão ali, se igualam no mesmo patamar ali de nojo, né? Mas só que é um pouco pior, tem a cabeça coçando e piolho andando pelo corpo, é triste. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que torne em piolho por toda a terra do Egito. Ei, Deus está falando com Moisés. Diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, que o pó da terra, a poeira, seria transformada ali em piolho. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra. E havia muito piolho nos homens, nos gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos tiveram aqui que reconhecer: verdadeiramente é o dedo de Deus que está agindo. Porque tudo eles conseguem imitar, só não conseguem fazer cessar. Tudo Satanás conseguia imitar, só não conseguia fazer parar, só não conseguia reverter, só não conseguia exterminar a praga. Para a gente conseguir enxergar o poder de Deus manifesto. Se rãs é triste, piolho piorou, agora mosca, não, pelo amor de Deus. Quando você está fazendo alguma coisa e começa aquelas moscas voando para um lado e para o outro, já dá um certo desespero, né? Agora você imagina uma nuvem de fumaça de mosca. Meu Deus, misericórdia. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e eis que estará as águas. E dizes: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, tua casa, e as casas dos egípcios se encherão desse enxame, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu, o Senhor, no meio dessa terra estou. E porei separação entre o meu povo e o teu povo.
Amanhã será este sinal. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos isso, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrifiquemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles? Por quê? Porque aqui o povo de Israel, eles faziam sacrifícios usando as ovelhas, né? Oferecendo ali as ovelhas em sacrifício a Deus. E isso para os egípcios era abominável para os egípcios. Então, como é que eles iam sacrificar o Senhor ali dentro da terra do Egito? Não tinha como. Então, Deus queria que eles saíssem dali e fossem até o deserto para sacrificar a Deus. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixa-nos ir para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme as palavras de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou o povo ir. É forte essa palavra, né? Então a gente vê que o processo continua. O Faraó endurece o coração, não permite que o povo de Deus vá sacrificar a ele no deserto. Então o processo continua. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Amanhã nós estaremos no capítulo 9 para a glória de Deus com mais praga. Porque enquanto o Faraó não permitiu que o povo de Deus saísse do Egito, as pragas foram vindo. E Deus foi trabalhando, e Deus foi mostrando o seu poder. E eu espero que você tenha gostado. Fique com essa palavra, medite nela, porque Deus tem mais para todos nós. Eu não espere o dia mal chegar para confiar no Senhor. Não espere o dia mal chegar para acreditar no Senhor. Porque os seus milagres foram feitos ali em evidência para Faraó. Que Deus era verdadeiro, que Deus existia, mas Faraó não o creu. Então, você não precisa ver para crer. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, fica com essa palavra até amanhã, se Deus quiser. Tchau!